E aí, cartoleiros, tudo bem com vocês? Guilherme da Foot4You trazendo mais um vídeo. E dessa vez, galera, vamos falar sobre a nona rodada aí do Cartola FC, beleza? Na tela para vocês a nossa última pontuação de 77 pontos. Ficamos ali no meio termo, tá? Acredito que a live foi bem produtiva, a gente conseguiu debater muita coisa, falar sobre peças importantes. Na live mesmo eu comentei sobre o Igor Paixão, falei sobre outras oportunidades que teríamos no ataque, que seria uma rodada que provavelmente os atacantes iriam muito bem devido às análises. Enfim, o que deu errado foi a zaga, tá? Admito até que eu errei um pouco na minha escolha do banco de reservas, porque eu fiquei sem um jogador, né? Que eu coloquei o Nathan Silva e não tive nenhuma substituição na posição, mas fomos relativamente bem devido aí às circunstâncias da rodada. Mostrando aqui para vocês que subimos no ranking nacional, tá? Estamos em 2.693 agora, muito bem escalado na temporada. E eu acredito que até o final a meta será bater o top 1000, galera. Se a gente chegar no top 1000, eu já bati a minha meta, eu estou feliz demais. Significa que as dicas estão funcionando e vai estar ajudando muita gente no decorrer dessa temporada, beleza? Mas já vendendo esse time aqui, muito obrigado a todos vocês. Vamos vender aqui. Só lembrando a todos, galera, que nessa rodada temos bons laterais, tá, para estar se escalando. Então optei por ir no 4-3-3, mais um 4-4-2 ou até um 3-4-3. É muito bem válido também, tá? Começando aqui pelos nossos atacantes, os mitos, né, os que mais pontuam no Cartola FC. Cara, logo de início a gente vê Caleri, Hulk, Igor Paixão, Léo Gamalho e Bruno Henrique. Dentre todos esses daqui, o que mais me chama a atenção é o Bruno Henrique. É um jogador que vai ter um confronto favorável aí contra a equipe do Fortaleza, tá? Bruno Henrique, que é um jogador muito participativo no ataque do Flamengo, é um jogador que não depende exclusivamente do gol. Isso é muito importante para um cartoleiro, não só depender, aliás, para um jogador de cartola. Não só depender do gol ou da assistência, ter média básica como finalizações, desarmes e faltas sofridas é muito importante também, tá? Seguindo, já vem logo de cara aqui Herisson, El Toro, aí do Botafogo. Vai ter um jogo bem favorável contra a equipe do Goiás, tá? Um time que cede muitos pontos, principalmente para centroavantes, tá? Então, assim, o Herisson vai ter um jogo bem bom para ele pontuar bastante, conseguir aí, quem sabe, dar assistência, ser muito participativo. Ele que veio numa sequência aí de 3 gols seguidos, né? Então vamos acreditar que ele vai continuar nessa crescente aí, metendo muito gol no decorrer do campeonato. Para fechar o meu ataque, vamos com o Pedro, fazendo uma dobradinha aqui do Flamengo, tá? O Fortaleza, cara, é um time que não me inspira muita confiança nesse campeonato. Tá fazendo jogos muito ruins e eu acredito que uma dobra do Flamengo no ataque é bem válido, tá? Por isso que eu vou estar colocando o Pedro. Na falta do Gabigol, ele é o jogador que mais recebe bolas lá na frente. Ele vai ter muita oportunidade de fazer gols, finalizar, quem sabe até desarmar. Deve jogar os 90 minutos, o que também é muito importante, tá? E eu acredito que assim, na falta do Gabigol, quem cobra pênaltis é o Pedro, tá? Então é uma opção bem válida também pelo pênalti. E aí já fechamos o nosso ataque, tá? Como boas opções, obviamente, não vou deixar de falar para vocês. Caleri vai ter um jogo favorável para fazer gols. A equipe do Avaí é um time que sofre muitos gols. Hulk vai ter um jogo muito difícil, mas, cara, é o Hulk. A gente nunca pode desconfiar do potencial desse jogador. Igor Paixão e Léo Gamalho eu não colocaria nessa rodada. Acredito que os dois rendem mais jogando em casa, tá? Até o próprio Cano tem um jogo bem interessante para essa rodada. O Juventude cede muito ponto para atacante, meio-campista também. Mais abaixo, talvez, a escalação do Speed Mendonça não é loucura, tá? Na falta do Vina, o Speed que vem cobrando aí os pênaltis da equipe, ele que já tem 3 gols e 14 finalizações na temporada. Um ponto negativo dele é que ele faz muita falta besta e acaba tomando amarelo, isso acaba diminuindo um pouco a pontuação dele, mas é um nome bem interessante também. Galera, olho no Luiz Henrique, tá? Um jogador que tem muita média básica, um gol, uma assistência, 10 finalizações, participa muito do jogo, tem muitos desarmes, no último jogo não fez gol e nem assistência, e 7,50 para ele, é um jogador muito interessante. E mais abaixo, cara, temos aí com certeza o Arthur, que até o final da rodada eu vou estar pensando muito se eu coloco ou não, porque o Internacional, os zagueiros ali e os laterais, cara, parece loucura o que eles estão fazendo. É uma zaga muito exposta, então uma escalação do Arthur não é loucura, tá?
E também mais abaixo, a gente vem aqui e encontra ele, Pablo. Rapaziada, sim, o Pablo virou referência no Cartola. Sem gol e nem assistência, 8,10, 4,20 e 2,50. Pontuações muito interessantes. Chegando aqui nos nossos meio-campistas para a rodada. Logo de cara temos Rafael Veiga e sim, vou escalá-lo nessa rodada, tá? Na última preferi o Scarpa. Mas cara, esse jogo aqui fede a finalizações, a pênaltis. Eu acredito que vai ter muita chance do Rafael Veiga ir bem nesse jogo, tá? Ele que tem um gol e 3 assistências no campeonato aí, errou um pênalti, finalmente aí errou um pênalti, né? Depois de 24 cobranças certas, Rafael Veiga aparece como um excelente nome. De momento, estarei colocando aqui no meu time também o Andréas Pereira, tá? Na falta do Arrascaeta, ele deve ser o jogador ali mais ofensivo, né, da equipe no meio de campo. Andréas que cobra algumas faltas, provavelmente deve cobrar algumas bolas paradas ali também, tipo os escanteios. Eu acredito que vai ter um certo protagonismo e vale lembrar aí também que ele tá no último mês de empréstimo dele, então quem sabe jogue mais empolgado, incentivado para voltar lá para o seu time antigo, né? E de momento, pessoal, estarei colocando também o Lima, meio-campista aí da equipe do Ceará, tá? O Ceará, quando joga em casa, acaba indo bem, tem uma certa vantagem. O time do Coritiba é muito forte jogando em casa, tá? Mas jogando fora dos seus domínios, é uma equipe que toma muitos gols, se expõe bastante e tem uma certa dificuldade. Então o Lima vai ter sim um certo potencial de imitar. Lembrando que ele tem um gol, 13 desarmes no campeonato, finaliza bastante, desarma bastante, sofre bastante falta. É um jogador que não depende exclusivamente do gol ou da assistência para ir bem, tá? Você pode ver aqui que ele tem um gráfico bem interessante e só fez gol na segunda rodada. Como boas opções, já destaco para vocês, Zé Rafael. Para scouts básicos, esse cara tá uma verdadeira máquina, tá? Já são 18 desarmes, uma assistência e 2 gols no campeonato. Tá participando demais. Esse jogo, eu acredito que o Atlético Mineiro vai dar muito espaço para a chegada do Zé Rafael. Ele que desarma bastante também. O Atlético Mineiro é um time muito bom, mas acaba perdendo bastante a posse de bola. Pode ser que o Zé Rafael apareça como um nome bem interessante, tá? A escalação do Nacho Fernandes não é loucura, ele que está vindo muito bem, já falei para vocês várias vezes que ele é um jogador muito diferente da temporada passada, tá? Tá finalizando muito mais, sendo muito mais participativo também. Mais abaixo aqui temos o Alê, mais focado em scouts básicos, né? Ele que no último jogo deu uma assistência, mas é muito bom principalmente nos desarmes. Lembrando que o Cuiabá não é um visitante muito bom. Temos uma escalação aqui que talvez seja bem interessante, o Wellington Rato, que joga de centroavante, né, mas é meio campo na equipe aqui no Cartola, né? O time do Corinthians cede bastante espaço, principalmente para finalizar. Mais abaixo temos aqui o Terans, que já tem 3 gols, 5 desarmes, quando joga em casa é muito bom, né? Ele que cobra pênaltis, faltas aí da equipe do Atlético Paranaense. Cara, admito para vocês que assim, eu tô pensando bastante se eu realmente vou com o Lima ou se eu vou fechar mais com o Terans. Ele que está bem desvalorizado. A gente precisa também focar um pouco nas cartoletas. Óbvio que assim, eu tô com 170. É uma quantidade até que bem boa, mas é sempre bom ter um pouquinho mais para não ter nenhuma necessidade ali de deixar algum jogador, uma peça boa de fora. Então o Terans, para valorizar, tá excelente, tá? Mais abaixo temos aí o Rodrigo Nestor, principalmente para desarmes. O Avaí é um time que cede um caminhão de desarmes, tá? O Rodrigo Nestor pode ser um bom nome. E também mais abaixo temos aí o Everton Ribeiro, para quem não quiser ir com o Andréas Pereira. Everton Ribeiro é muito interessante, na falta do Arrascaeta ele deve ter mais protagonismo na equipe, deve chamar mais a responsabilidade. Ainda não fez nenhum gol e nem assistência, mas aparece como um bom nome também, tá? Chegando aqui nos nossos laterais da rodada, rapaziada. Logo de cara, a minha primeira escolha vai ser ele, Mateuzinho. Quando joga em casa, é uma verdadeira máquina. 16 pontos aqui quando jogou em casa. Cara, tem um excelente potencial de desarmar bastante nesse jogo. Ele que no último jogo quase deu uma assistência, né? Se não fosse ali o desvio do Arrascaeta, ele teria saído com a assistência. Mateuzinho é muito ofensivo também, tem um certo protagonismo na equipe, uma máquina para scouts também, principalmente scouts básicos, tá? Vamos acreditar nele nessa rodada. De momento, vamos estar confiando também um pouco no Saravia, tá? É um jogador que tem 22 desarmes na competição, muito bom para desarmes, vai ter um certo potencial
de sair com o SG também, tá? Ele que provavelmente deve estar pegando ali o Dadá Belmonte, que é um jogador que mais perde posse na equipe do Goiás. Se não for o Dadá, tem uma chance de cair o Elvis ali pelo lado do Saravia também. Então, cara, pode ser que o jogador aí, o Saravia, acabe desarmando bastante e seja bastante participativo, beleza? Como boas opções, cara, não temos lá tantos nomes interessantes, mas aqui, Lucas Piton, se realmente, de fato, jogar, pode ser uma opção interessante, tá? Eu acho que esse jogo aqui, como eu já falei, tem chances de ser um 0 a 0. Mais abaixo temos aí o Marcos Rocha, que tá excelente na temporada, tá? Principalmente nos desarmes. Mas assim, vai ter um jogo bem difícil contra o Atlético Mineiro, que é um jogo que, cara, sai muito gol, vai ser um jogo bem aberto. O Marcos Rocha, aliás, o Palmeiras, tá bem desfalcado na parte da zaga, então o SG é bem improvável. Temos aí também a escalação do Abner Vinícius. Admito que assim, estou pensando bastante se de fato eu irei com o Saravia ou com o Abner, porque jogando em casa o Atlético cresce muito, o time do Santos tem uma certa dificuldade jogando fora de casa e o Abner ganha muita força, tá? Eu estou pensando bastante até o final o fechamento da rodada, teremos live, ainda mais vídeos falando sobre, mas estou pensando bastante nessa posição aqui do lateral, tá? Mais abaixo também temos a escalação do Wellington, que deve ali jogar na lateral esquerda. É um jogador que, assim, se você viu o jogo do Atlético Mineiro contra o Avaí, o Rubens saiu com 9 desarmes, jogando pelo lado esquerdo. E o Wellington joga pelo lado esquerdo. E vai acabar enfrentando ali o Morato e algumas subidas do lateral do Avaí, que também perde muita posse de bola. Então pode ser que o Wellington seja um nome interessante também. E mais abaixo, cara, citaria para vocês a escalação do Luan Cândido como uma certa aposta, tá? Ele que é um jogador que finaliza bastante a gol, tem uma subida bem forte ao ataque. E mais abaixo, a escalação do Patrick para média básica aí nos desarmes, é um jogador que é bem interessante também e vai ter uma certa chance de sair com o SG nessa rodada, tá? Bom, chegando nos zagueiros, rapaziada, admito para vocês que essa é a posição mais difícil dessa rodada, tá? Temos alguns bons nomes, mas cara, nenhum com chances altas de sair com SG ou com uma análise que seja interessante para desarmes, tá? A gente tem jogos que assim, talvez os zagueiros possam pontuar mais com gol ou sei lá, participando indiretamente, tá? Bom, de momento, como eu falei para vocês, estarei colocando aqui o Iago Maidana, porque não vejo tantas opções, né? Ele que não é um jogador muito bom para cartola, mas como tem o pênalti, o Cuiabá jogando fora de casa não é um time lá que exige tanto das equipes, né? Vem tirando alguns saldos de gols, sim, mas eu vou confiar aí no Iago Maidana. Quem sabe tem um pênalti, o Iago Maidana vai ter um certo potencial na bola aérea também de fazer um gol. Lembrando que ele joga pelo mesmo lado que joga o Arboleda, que teve mais de 7 desarmes naquele jogo, foi muito bem na bola aérea contra o Cuiabá. Então, cara, Iago Maidana é uma excelente opção, tá? E rapaziada, de momento estarei colocando o Vitor Cuesta, tá? Acredito que na falta de bons nomes, o Vitor Cuesta pode ser uma peça até que regular. Na temporada ainda não negativou, tem seus 10 desarmes aí em 6 jogos, quase dá 2 desarmes por jogo, né? Vai ter uma certa chance de sair com SG. Não acredito muito nessa probabilidade do SG, mas vamos estar pensando mais a fundo na rodada, tá? Mas por enquanto estarei colocando o Vitor Cuesta, mais para fechar a equipe, tá? Mas vamos lá. De bons nomes aqui, o que eu vejo, cara? Talvez Nathan Silva ou Júnior Alonso possam surpreender em alguma bola aérea, fazendo algum gol. O mesmo caso para o Maicon, que é um jogador muito bom na bola aérea. O Raul, mais para desarmes, como já tem 15 desarmes, pode ser que seja uma peça até que interessante, mesmo jogando fora de casa. Mais abaixo a gente tem a escalação aí do Pedro Henrique, que não é nenhuma loucura, tá? Ele que é muito regular no Cartola, já são 14 desarmes em 8 jogos, tá? Uma média bem interessante. O problema do Pedro Henrique é que, cara, esse jogo aqui contra o Santos não é um visitante tão bom, mas é um visitante que está se mostrando chato, tá? Em algumas oportunidades tem tirado alguns SGs
E cara, eu acredito que assim, esse jogo entre os dois, Atlético Paranaense e Santos, deve ser aquele jogo de 2-1, 1-1, tá? Então, vamos estar pensando, mas o Pedro Henrique aparece como uma boa oportunidade também. Talvez a escalação cadê? Do Rodrigo Caio não seja uma loucura, tá? Meu medo de escalar muitos jogadores do Flamengo é que acabe perdendo o SG. O Flamengo que, cara, tá perdendo SG em quase todas as rodadas. Mas o Rodrigo Caio vai ter uma certa chance aí de quem sabe desarmar, na bola aérea ele também aparece como um bom nome. Cara, como uma possível aposta, mas aqui tem que ser bem ousado para ir. É o Vitor Mendes, tá? Um jogador que tem um gol, 14 desarmes em 5 jogos, né? Isso daí dá quase 3 desarmes por jogo. Lembrando que o Fluminense cede muitos desarmes ali no ataque, principalmente perdendo posse de bola com o Luiz Henrique, Cano, William Bigode perde bastante posse. Então, assim, talvez a escalação do Vitor Mendes não seja uma loucura, mas lembrando que para SG já é mais difícil. No gol temos bons nomes, tá? Como eu já falei para vocês. Pensei muito aqui em talvez colocar o Cássio, que já tem 31 defesas. A equipe do Corinthians dá muita liberdade para os jogadores do time adversário finalizar. O Cássio pode ter bastante trabalho nesse jogo. Pensei também na escalação do Marcelo Lomba, porque o time do Atlético Mineiro finaliza bastante, mas não deve sair com SG nesse jogo. Ele que foi muito bem contra a equipe do Santos, fechou o gol praticamente, né? Temos aí também o Jailson como goleiro que mais fez defesas aí no campeonato, né? Já são 36 defesas, mas como eu já coloquei o Iago Maidana, fazer uma dobra seria um pouco arriscado demais, tá? E por enquanto, vamos fechar com o Bento, acreditando num possível saldo de gols da equipe aí do Atlético Paranaense. E caso não venha esse SG, o Bento provavelmente deve sair ali com umas 3 a 4 defesas por jogo, tá? O Santos que tem muitos finalizadores ali, como Marcos Leonardo, Léo Batistão, tem ali também no meio de campo Vinícius Anocelo, que finaliza bastante. Então acredito que caso ele perca o saldo de gols, deva sair com muitas defesas, tá? E mais abaixo dele ali tem a escalação do Gatito Fernandes, tá? Você que ainda não tem nenhum defensor, pode ser que, cara, pegue um dia inspirado, igual esse daqui do Gatito, que ele fez 13 pontos, pode ser uma opção bem válida, tá? Mas toma cuidado, eu não acredito muito no SG do time do Botafogo. E cara, mais abaixo aí já fica bem mais arriscado, não sei, talvez só a escalação do Ronaldo seria mais viável aí, talvez para defesas, né? O nosso técnico para rodada, rapaziada, não tem muitas escolhas, né? Acho que o mais certeiro é o Paulo Souza, tem o jogo mais fácil da rodada. Ele que tem uma média de quase 5 pontos, né? Mesmo perdendo o SG em quase todos os jogos, é um técnico que, pelo seu time ter muitos jogadores de qualidade, acaba pontuando bastante, tá? Paulo Souza acho que deve ser unânime na escalação do técnico. Mas se você não quiser ir com ele, ou quiser talvez fazer uma aposta mais diferenciada, temos aí talvez o Abel Ferreira como um nome bem legal, ele que tem uma média interessantíssima de 6,40, tá? Temos aí também o Maurício Barbieri, um nome mais ou menos para falar a verdade para vocês. Mais abaixo, se você tem menos cartoletas, o de mais segurança que vai te proporcionar aqui talvez seja ou o Wagner Mancini, nesse jogo aí contra o time do Cuiabá, ou mais caro um pouquinho, tá? Tem ali a escalação do Luiz Felipe Scolari, jogando em casa ali também pode ser uma escolha até que interessante. Bom, a escolha do nosso capitão, rapaziada, tá bem aberta ainda. Eu tô com algumas dúvidas, principalmente na escolha do capitão, mas de momento vou confiar no Pedro, tá? Acredito que esse possa ser um jogo muito importante para o Pedro aí na carreira, na temporada, para dar mais moral para ele. Ele que vem de alguns bons jogos aí, né? Sendo muito acionado, fazendo gols importantes e vai ter um certo protagonismo nesse jogo com a falta do Gabigol, tá? Vamos confirmar a nossa escalação. Confirmando aqui a nossa escalação, tá? O nosso time, cara, tá extremamente barato, o que é bem raro, né? Porque realmente a gente não colocou Caleri, Hulk, né? Temos jogadores bem baratinhos. Essa rodada aqui tá bem interessante para você que precisa de cartoletas, tá? Você que quer recuperar um pouquinho aí do seu financeiro. Não tá tão difícil para focar em valorização, tá? E rapaziada, o nosso banco de reservas ficou com Pablo, da equipe do Atlético Paranaense, Marlon Freitas, da equipe do Atlético Goianiense, Rodrigo Caio e Ayrton Lucas do Flamengo e Jailson no gol. Um time bem barato, bem acessível, acho que para quase todo mundo aí do Cartola, tá?
E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí a análise do vídeo de dicas da nona rodada, tá? Se possível, peço para vocês, siga a nossa página lá no Instagram, tá? Estamos aí com 330 seguidores. Muito obrigado para todo mundo que seguiu, que interagiu bastante nos últimos dias conosco. Sempre tem a escalação oficial, top 5, palpitômetro, notícias, enfim, muito conteúdo bacana, tá? Temos aí também um certo... a gente se comunica bastante com a galera que vem entrar em contato com a gente. Rapaziada, e se puder também se inscreva aqui no nosso canal, tá? Dá aquele like para ajudar o nosso vídeo a ter mais engajamento, para chegar para mais pessoas. O seu like é extremamente importante para o nosso crescimento aqui. Também, se puder, deixe um comentário falando o que você achou sobre o nosso vídeo, sobre o nosso time. Pergunte sobre possíveis escalações, tá? Lançamos aí também o vídeo de análise da nona rodada. Vou estar deixando o card aqui para vocês acessarem. E é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, dá aquele like, deixa um comentário aqui embaixo. Tamo junto, boa mitada para todo mundo. É isso e eu fui!